Muito bem, vamos de comparativo com o Kindle básico da 10ª geração e o Kindle Paperwhite da 11ª geração. O justo seria um comparativo entre o Kindle da 10ª geração e o Paperwhite da 10ª geração. Porém, o Paperwhite da 10ª geração saiu de linha e esses são os modelos atualmente disponíveis. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre eles é sobre o preço. Sim, a gente precisa começar sobre o preço porque isso vai dar fundamento para as diferenças que a gente vai ver posteriormente. Esse modelo aqui, que é o modelo mais básico, ele está custando hoje R$ 399, R$ 400 para arredondar. Esse modelo, o Paperwhite da 11ª geração, ele está custando R$ 650. Então a gente tem 400, 650, que é uma diferença aí bem considerável. Vamos entender então o que esse modelo tem. Apesar de ser básico, ele já tem bastante coisa boa, mas ele tem algumas limitações. E esse modelo, que vem mais caro, tem algumas funções a mais, mas talvez não sejam tão interessantes ao ponto de você achar que vale a pena investir esse valor a mais. Vamos entender então essas diferenças para ver o que compensa para cada um de vocês. Primeira coisa bem evidente em comparação aos dois é o tamanho da tela. O modelo básico tem a tela de 6 polegadas, que é um tamanho já padrão de Kindle desde o seu lançamento, com algumas raras exceções, e atualmente é o modelo de 6 polegadas. O modelo Paperwhite, que é esse aqui, agora ele tem 6,8 polegadas. Eu vi alguém dizendo, nossa, mas é uma diferença de nenhuma polegada. Então, mas polegada tem a ver com esse tamanho da diagonal. O fato de não ter nenhuma polegada inteira a mais, apenas 0,8, não significa que é uma diferença tão pequena assim, porque aumenta em termos de proporção também. Então, eu creio que é possível perceber que o tamanho da tela é bem diferente entre ambos. O modelo Paperwhite tem uma tela aí consideravelmente maior. Outra diferença também notável é em termos do acabamento. O Kindle básico ele tem um acabamento em plástico completamente, tanto na frente quanto aqui no fundo, com o logo aqui da Amazon brilhando, e tudo mais é plástico. Parece até uma grande peça assim, né? E aqui outra, né? Um acabamento assim bem simples, e a sua tela também tem um pequeno vão aqui, né? Um degrauzinho que faz diferença entre a altura da borda e a altura da tela. Bem pequena, mas é possível perceber. Já no caso do Paperwhite, a gente tem um acabamento aqui que parece vidro. Eu acho que não é vidro, porque vidro seria mais pesado, mas uma frente aqui bem mais lisa, que não tem esse vão, essa diferença entre a tela e a borda, acaba sendo o mesmo nível aqui, e mais liso também. Não sei explicar direito o que é esse acabamento. E o fundo dele é emborrachado. Esse emborrachado ele preenche aqui, indo até a borda e um pouco aqui na frente também. Bem de levinho aqui na ponta, você percebe ainda o emborrachado e esse acabamento que dá uma textura de uma pegada assim um pouco mais firme do que o plástico do básico. Uma outra diferença entre ambos, que ainda fica na parte externa, diz respeito ao seu conector. Uma novidade que chegou no Kindle Paperwhite da 11ª geração é a conexão USB-C. Provavelmente esse vai se tornar um novo padrão nessa nova geração. Os próximos Kindles devem vir com USB-C também, já que não é uma coisa tão incrível assim, mas é uma novidade relevante. E o Kindle básico da 10ª geração ainda mantém o padrão micro USB. Já que eu falei sobre a conexão, convém só lembrar que na caixa vem apenas o aparelho e o cabo, não vem carregador em nenhum dos dois. O cabo do básico, micro USB, o cabo do Paperwhite, USB-C. Ainda uma questão externa é que o Kindle Paperwhite ele é à prova d'água. Na verdade, esse modelo de tela aqui, ele nem sei se foi pensado em termos de estética ou em termos de visualização. Porque esse modelo de tela assim fechado, sem esse desnível, ele veio quando o Paperwhite começou a ser à prova d'água. Então esse Paperwhite aqui ele tem uma proteção IPX8, que é uma proteção
à prova d'água mesmo, que se cair respingo de água nele, se você derrubar na piscina ou na banheira, ele não é danificado. Eu posso garantir porque eu mesmo já testei. De fato, ele é à prova d'água. O básico, ele não tem nenhum tipo de proteção desse tipo. E ainda uma outra diferença entre eles é que o modelo básico é bem mais leve, pesando apenas 174 gramas. Isso é realmente muito leve para um dispositivo de leitura assim para você pegar. Provavelmente vai ser mais leve do que o seu celular ou quase pesando a mesma coisa, mesmo com a proteção de tela maior. E o modelo Paperwhite ele pesa 205 gramas. Então é uma diferença pequena. O fato do Paperwhite ter uma tela maior não dá tanta essa impressão, mas pegando os dois assim comparando, é possível perceber que o básico é bem mais leve, o que facilita muito em termos do manuseio, né, de maneira mais simples, para ler na cama, por exemplo, no conforto, sem muita dificuldade. Enfim, o que são essas as diferenças externas? Mas vamos ligar então. Olha, eu apertei em ambos ao mesmo tempo e deu para perceber que o Paperwhite ele ligou mais rápido. Essa é uma diferença já perceptível. O Kindle Paperwhite ele é um aparelho mais caro, com um processador diferente, e esse aqui da 11ª geração ele vem com a promessa de ser 20% mais rápido. Tem uma coisa aqui dentro que eu acho que é importante ser considerado, é que os dois modelos estão já com a interface 5.14.1, que é a interface nova, que já tem aquele novo gesto de você apenas arrastar para baixo e você já tem acesso aqui às configurações de brilho, e o modelo 10ª geração já tem o controle de brilho, algo que antes não tinha, agora está tal como o Paperwhite. Quanto a esse brilho na tela, o modelo da 10ª geração ele tem apenas 4 LEDs de iluminação, provavelmente um em cima, embaixo, de um lado do outro, não consigo identificar. E o modelo Paperwhite ele tem 17 LEDs, então tem muito mais distribuição. Porém, eu não percebo, ao meu olhar aqui, como essa diferença afeta na experiência de leitura. Porque eu estive usando por um tempo esse modelo básico aqui, inclusive lendo no escuro, para perceber a diferença, e eu não percebi muito, mesmo já tendo a experiência de uso do modelo Paperwhite. O que vai fazer diferença mesmo, em termos da tela, aqui no texto não afeta muito, mas o que vai fazer diferença, na minha opinião, é quando você leva aqui na parte da tela inicial e você tem essa visualização que mostra as capas dos livros, e a diferença do modelo Paperwhite e do básico fica evidente em termos da sua densidade de pixel. Vou deixar assim mais de perto para ver se dá para visualizar melhor, mas ao olhar aqui, eu não sei se isso é possível transmitir na câmera. Como a gente tem uma interface muito movida por imagens, a gente tem aqui as capas dos livros, eu percebo que a qualidade de imagem é muito melhor aqui no Paperwhite do que no básico. Aqui nós temos uma densidade de pixel no básico de 167 ppi. No modelo Paperwhite tem uma densidade de pixel de 300 ppi. Essa diferença é de quase o dobro, né? E vai afetar justamente na nitidez da imagem reproduzida. Confesso que na leitura, nos textos, isso não me incomodou, não atrapalhou muito, pouco percebi. Mas tenho que admitir que nessa interface aqui, se alguém tem uma experiência do modelo básico e bater o olho no modelo Paperwhite, vai dizer: rapaz, essa tela é melhor. Deixa eu ver se eu acho outras capas aqui. Olha, eu vou tentar colocar aqui lado a lado essa imagem que não favorece muito o Kindle, né? A capa do livro, Nascido com Propósito, um livro que conta a história do legado do Rushdun, e do lado de cá a gente tem o Kindle Paperwhite, do lado de cá a gente tem o Kindle básico da 10ª geração. Vou tentar deixar nítido, é muito difícil reproduzir isso na câmera, até porque a imagem é pequena também, mas ao meu ver, essa imagem do Paperwhite aqui está muito mais nítida. É uma imagem difícil, você tem uma foto com 4 pessoas na foto, né? Rosto, precisa estar nítido, mas aqui no Kindle básico eu percebo que essa imagem
não está tão claro, tão bonita, né? Não é que não dá para perceber, é possível até mesmo ler o título na capa. Porém, essa diferença é perceptível. É basicamente isso que eu quero provar meu ponto. Que existe uma diferença de percepção de nitidez nas imagens das capas do livro entre o Kindle básico da 10ª geração e o Kindle Paperwhite. Olha, para quem gosta de ler quadrinhos, essa diferença de nitidez muda muito. Olha, esse aqui é o Kindle básico. Perceba aqui o rosto desse Thanos, o texto, a nitidez dos balões de diálogo, essa arma, os traços. Agora esta é a mesma página no Paperwhite. O rosto do Thanos, a arma e o diálogo. O diálogo que é o mais importante para mim, fica bem evidente a diferença. Eu sou uma pessoa que quase não lê quadrinhos, então isso aqui não me afetaria muito. Porém, se você tem a intenção de ler mais quadrinhos, já fique atento que o básico aí tem essas limitações. Existem algumas outras coisas que o Paperwhite tem que no Kindle básico você não vai ter. Por exemplo, ao arrastar aqui para baixo, a gente já percebe que o Paperwhite traz mais funções. No básico você tem apenas modo avião, sincronizar e as configurações e o brilho aqui na tela. No Paperwhite você tem também a regulação da temperatura do brilho, um recurso que até então era exclusivo do Kindle Oasis e que chegou nessa nova geração do Paperwhite. E uma outra diferença também é que além do mesmo que tem ali no básico, tem também uma opção de modo noturno, algo que começou no Kindle Paperwhite da 10ª geração. Quando a gente clica aqui, ele inverte aqui as cores, né? O fundo fica preto e as letras ficam brancas. E toda a interface segue nesse padrão, exceto pelas capas, né? Eu acho bem bonito, mas confesso que eu não uso assim não. Vamos abrir o texto aqui. Tá aí, o Kindle pretão, para quem gosta. Muito bem, eu acho que até na imagem da câmera aí ficou ruim de ver, né? Mas isso aqui é para aliviar, ou talvez para quem tem interesse mesmo. Confesso que no meu uso dia a dia, assim, até mesmo para ler à noite, eu não gosto de usar assim nesse modo. Prefiro o modo mais tradicional. Uma outra diferença, além aqui da temperatura e desse modelo de modo escuro, é o recurso de animação de passagem de página. Eu já tinha mostrado no comparativo entre os Paperwhite, mas vou mostrar aqui novamente. Qual é a animação da tela quando você passa de página? Nenhuma. Você toca aqui, a tela pisca e preenche de novo, né? Assim que funciona a tela de e-ink, ela apaga e pinta de novo, apaga e pinta. Você só vê um piscar, né? Como se fosse um flash. Um recurso que foi implementado agora no Paperwhite, eu creio que nem o Oasis tem isso ainda, é uma animação de passada de páginas. Quando a gente toca, a página passa assim gradualmente, o que é bem interessante. A gente estava falando de quadrinhos, nos quadrinhos isso fica mais evidente ainda. Olha que legal. Enfim, tô dando spoiler para vocês do quadrinho aqui de Guerra Civil. E voltando para a parte de leitura, o Paperwhite também tem uma novidade que poderia ter no básico e provavelmente a Amazon não colocou para querer diferenciar mais o Paperwhite ou por outro motivo que eu desconheço, porque é um recurso bem simples, mas que pode ser útil para alguém. É esse recurso aqui, ó. Desativar tela de toque. Logo aqui embaixo, o que acontece com esse recurso? Ele já me avisa aqui o que significa. Dessa forma, ele vai ficar sem a tela de toque. É possível passar a página deslizando e para ativar você tem que desligar e ligar o Kindle novamente. O que é isso? Quando a tela está desse jeito, desativar a tela de toque, quando eu aperto e seguro, não acontece nada. Se eu dou um toque em cima, não acontece nada. Tocar dos lados também não acontece nada. Isso é para evitar toques acidentais. Então como é que eu passo a página? Apenas arrastando. Quando eu arrasto, ela passa a página. Eu acho esse recurso útil, principalmente para aqueles livros mais de literatura que você lê de maneira mais despreocupada, corrida, sem se preocupar com grifos ou anotações. Eu acho que é interessante. E também quando você estiver lendo, fazendo leituras em poucas porções, vamos supor que você está numa fila ou aguardando em algum atendimento, você estiver lendo com seu Kindle, mas de vez em quando você precisa segurar na tela para mexer em alguma coisa, aí você volta, ele não vai interferir na sua leitura. Eu fazia muito isso com o meu Kindle anterior, que não tinha tela de toque, porque passava a página
com os botões laterais. Então esse é um recurso que a Amazon escolheu, e eu digo assim, a Amazon escolheu porque eu não vejo outra justificativa, não deixar essa função aqui no básico. Como é uma questão de software, eu creio que futuramente eles podem até implementar ou talvez deixar para o Kindle básico da 11ª geração, não sei, mas você vê que não tem essa função aqui. Que conclusão a gente pode tirar? Ora, o modelo básico, ele vem já com a nova versão e ele traz algumas atualizações que não tinham antes, o que torna ele bem interessante. O fato dele já ter iluminação na tela, ele já quebra um grande diferencial que permaneceu por muito tempo, que era o fato de só o Paperwhite ter iluminação na tela. E com o Kindle da 10ª geração você tem basicamente tudo do básico que você precisa para fazer a sua leitura, para fazer um bom uso do Kindle, da loja da Amazon e dessas funções. O Paperwhite, que antes era um dispositivo mais custo-benefício, por ele oferecer mais funções pelo preço baixo, eu acho que ele perdeu um pouco essa característica e ele tornou-se um Kindle um pouco mais premium, um pouco mais de luxo mesmo, com alguns recursos que não são tão necessários assim, mas que para algumas pessoas que estão dispostas a pagar um pouco mais, mas não o mais para pagar pelo Oasis, né, que custa R$ 1.300, eu creio ser uma opção interessante. Na minha opinião, a maior diferença entre eles, que antes era iluminação na tela, para mim essa questão de iluminação na tela não faz tanta diferença. 4 LEDs para 17 LEDs na experiência de uso não afeta tanto, mas para mim a principal diferença entre eles é o tamanho da tela. Sim, uma tela maior torna a experiência de leitura mais agradável, e a densidade de pixels. Para a interface, para imagens, para quadrinhos, o Kindle básico fica com a qualidade inferior de maneira perceptível e o Paperwhite fica com a qualidade mais nítida, mais agradável aos olhos. Creio que vale mais a pena. Agora, vale a pena em termos de R$ 250 de diferença? Porque essa é a diferença. O modelo básico é R$ 400, modelo Paperwhite é R$ 650. É um valor bem expressivo, é um valor bem maior. Você tem que ver o quanto você está disposto a pagar em um dispositivo de leitura digital. Na minha opinião, se você já vem de um modelo básico anterior, seja um modelo que não tinha luz ou um Kindle Paperwhite mais antigo, lá da 7ª geração, eu recomendo, se você quiser atualizar, migrar para o Paperwhite. Aí você vai ter uma real melhora que é realmente interessante, que vai fazer diferença para você. Agora, se você não está disposto a gastar tanto ou não pode gastar tanto quanto exige o Paperwhite, saiba que com o Kindle da 10ª geração você já vai ter os principais recursos. Então você não vai perder tanto assim. Mas é isso. Essas são as minhas opiniões em termos de comparativo. Se você quiser comprar o seu Kindle, o link está aí na descrição. Comprando por esse link você me ajuda. E se você tiver outras dúvidas a respeito do que foi mostrado aqui ou de outras coisas de comparativo de Kindle, deixe aí nos comentários que eu tenho buscado responder aí e ajudar o pessoal aí que está em busca do seu aparelho Kindle que melhor funciona para você, ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima e tchau!